mediando e participando também desse congresso, esses 3 dias que foram maravilhosos, de muito compartilhamento, né, tão necessário para a causa das doenças raras. E sou mãe também da Manu, depois nós vamos falar à tarde, sou mãe também, né, mãe atípica de uma pessoa com deficiência visual e uma doença rara, ultra rara, né, Clarinha? Né? E é um prazer imenso também fazer parte do Comitê de Doenças Raras, no qual nós estamos junto, a NOI e várias associações, onde nós temos procurado fazer a diferença aqui no nosso estado e trabalhamos com muito afinco, né? Somos até taxados aí de chatas, porque a gente está em cima, né? Até de parlamentares também, né, Clarinha? Clarinha principalmente. Não sai de Brasília, porque está ali até ver a coisa acontecer e nos representa, assim, com várias famílias e pessoas com doenças raras, e nós temos muito aqui diante desse congresso, Clarinha, antes de eu passar para os outros, te agradecer pela sua disponibilidade, pela sua atuação incansavelmente, né? Sabemos que tem os altos e baixos, mas você está sempre ali, lutando, acreditando sim em políticas públicas com eficaz para esse segmento. Deus continue abençoando sua vida a cada dia, tá bom? Isso. Vamos passar então para José Carlos, aonde ele vai estar falando um pouco sobre essas atividades da NOI, né, o que a NOI tem feito também. A NOI é uma parceira muito grande com esse público da doença rara. Então eu passo a palavra para o nosso amigo José Carlos. Alô, bom dia a todos, né? Eu sou um homem de baixa estatura, tenho 1,62 m, né? E estou vestindo uma camisa azul e uma calça preta, né? Cabelos grisalhos, sou de cor clara, né? É isso aí. Bom, eu tenho 2 filhos, né? Na verdade, eu não tenho a doença, a osteogênese imperfeita, mas eu tenho 2 filhos que têm essa doença, né? E eu, certamente, eu tenho genes, porque eu descobri, né, há muitos anos, né, atrás, que eu tinha uma prima do meu pai que tinha essa doença também, o filho dela tinha essa doença, mas eu só vim saber isso muitos anos depois, né, também. Então, esses meus 2 filhos têm uma forma bastante grave da osteogênese, né? A osteogênese é uma doença caracterizada pela fragilidade óssea, né? As crianças nascem, às vezes, com várias fraturas, né? Chega aos 3 anos de idade, né? Eu tenho vários exemplos, chegando a quase centena de fraturas, né? Tem criança que chega a uma centena. O meu filho, com um espirro, ele fraturava, né? Quando era bebê, né? Tinha fratura. Então, é uma doença assim que... E eles têm um desenvolvimento normal, assim, intelectual, geralmente, né? Não são todos, mas normalmente tem isso. Eles têm essa capacidade de comunicação muito boa, porque eles não desenvolvem muito essa parte motora, mas desenvolvem a parte mais de concentração. Então, eles falam muito cedo, né? E tem essa capacidade de se concentrar nas coisas e acaba se desenvolvimento, né, intelectual bom e tal. Então, isso dá muita força a eles, né, nesse sentido. E a gente, né, há 40 anos atrás, eles já estão, um está com 40, outro com 38, né, a gente não tinha informação nenhuma, era zero. Isso a nível mundial, né, era muito pouca literatura, né, sobre essa doença, sobretudo aqui no Brasil. Eu tive a sorte de conhecer um geneticista, né, que ele, na época, ele me falou: olha, Zé Carlos, isso aí ninguém conhece aqui no Brasil, o jeito é vocês mesmos, são os pais, né, e as pessoas com essa doença que pode mudar essa situação, né? E foi dali que eu recebi isso. Eu comecei a botar, todo hospital que eu ia, eu dava meu nome, se aparecesse nas maternidades, dava meu telefone e tal, e aí a gente foi conhecendo outras pessoas, né? E aí eu tive a oportunidade de conhecer também pela internet uma pessoa de São Paulo. Aí começou a aparecer a internet, né? Naquela época era muito poucas pessoas tinham internet, né? Então, conheci em São Paulo, conheci em Recife e no Ceará. E a gente, vamos montar uma associação, vamos mudar essa situação. Eu tenho formação estatística e eu falei, ó, o negócio é a gente conhecer, ter conhecimento da realidade dessa doença. Então a gente elaborou um questionário
mandamos para todas aquelas pessoas que a gente conhecia e a gente já tinha um quadro da realidade, mais ou menos, quantas fraturas as pessoas tinham, se tinha tratamento, se fazia algum uso de remédio, se fez cirurgia, quantas cirurgias. E aí a gente tinha um levantamento sobre toda a doença, né? A realidade da doença aqui no Brasil, uma amostra pequena, mas que dava para ter esse conhecimento, né? E aí, a partir dali, a gente montou a nossa associação nacional, porque a doença era tão rara, né, que o jeito era fazer uma associação nacional. O início dela, a sede, foi em São Paulo, que a gente tinha uma pessoa que ela era muito debilitada, né, ela só mexia a mão, né, ela não tinha muito movimento, quase nenhum, devido às várias fraturas, mas ela era uma pessoa com uma formação boa, né, ela era antropóloga, doutora em antropologia, e ela nos ajudava muito na tradução de textos, trazer informações, né, de outros países, e foi aí que a gente descobriu um tratamento que não curava a doença, mas aumentava a densidade do osso, que diminuía os casos de fratura. E a gente trouxe esse tratamento para o Brasil, né? Foi possível montar, né, através de uma articulação nossa, né, sensibilizar, né, as coisas são mais ou menos assim, se a gente não estiver preparado, surge a oportunidade, né? Aconteceu no programa do Gugu, foi uma criança com osteogênese e o ministro, né, da saúde estava lá, e ele falou, eu posso te ajudar e tal. Aí quando ele falou isso, a gente já entrou, fizemos contato com ele e conseguimos ele baixar uma portaria criando os centros de referência no tratamento da osteogênese em 15 capitais do Brasil, né? E aí a gente iniciou. Só que cria o centro, mas você tem que fazer ele funcionar, né? E aí dependia dessa articulação. O fundamental, né, nisso tudo, né, que esteve sempre presente com a gente, é que a gente não faz as coisas sozinho. A gente tem que ter gente, né, mais gente junto com a gente, porque sempre tem ideias diferentes, né, colaboram, tem brigas, mas no fundo a coisa sai, né, e sai melhor, né? E isso foi o que pontuou, né, a nossa associação. A gente conseguiu fundar, né, os representações nas 27 unidades da federação, né, pelo menos tem uma pessoa em Roraima, Rondônia, representando a associação, e isso facilitou muito, né, porque a falta de conhecimento é terrível, né? E a gente já está agora nessa luta, né, pela capacitação, né, dessas regiões que têm pouco conhecimento, né, sobre a doença, e aqui no Rio também, né, a gente está em São Paulo, nos grandes centros, né, mas aí a gente fala mais adiante, né, sobre a necessidade de políticas públicas, né. Eu vou passar a palavra aqui para a nossa colega. Ótimo, fique à vontade, Flávia, é um prazer estar recebendo você aqui, né, estar agregando junto conosco nesse congresso, você que é uma pessoa muito assídua, né, Clarinha, na pauta, né, também aí junto conosco. Então, fale um pouco sobre o trabalho desenvolvido. Então, bom dia a todos. Eu sou Flávia Mazo, eu sou médica e sou portadora de uma doença rara, né? Sou branca, cabelos castanhos, vestida de blusa rosa, calça azul, sapato marfim. Então, eu queria falar um pouquinho sobre a minha doença, né, em específico. Eu sou portadora de miastenia graves, generalizada, duplo soro negativa, é uma doença autoimune, né, neuromuscular, que cursa com fraqueza muscular generalizada. É uma doença rara, mas dentro dessa raridade a gente ainda tem um grupinho de pessoas que são os raros dos raros que a gente brinca, que é o meu caso, que tem refratariedade ao tratamento, ou seja, eu não respondo bem ao tratamento convencional. E por isso eu sou mais sintomática, né? Então, assim, normalmente a gente tem fraqueza muscular generalizada de região ocular e região bulbar, que a gente chama, que é do pescoço. Eu tenho generalizada, então eu tenho dos membros inferiores e superiores também. E o caráter, assim, que chama a atenção da doença é o caráter oscilatório.
Ou seja, tem momentos que eu estou bem, como eu estou agora, conversando, falando, né, normalmente, e tem momentos que eu não consigo falar, não consigo andar, não consigo me sustentar. E aí a pior coisa que pode acontecer dentro do contexto dessa doença é a insuficiência respiratória, porque o diafragma é um músculo, ele também fica fraco, e aí você começa com dificuldade para respirar, né? Então, esse é o caráter da doença. É uma doença invisível, além de rara, porque as pessoas me olham num momento como esse, estão me vendo normal, e é uma coisa muito complexa isso, né, no contexto da sociedade, porque você está o tempo todo tendo que provar que você tem alguma coisa, e as pessoas elas só levam a sério, só acreditam quando elas me veem na situação diferenciada, que é uma situação que eu não estou agora, mas que eu posso estar daqui a 10 minutos, ou 1 hora, ou sei lá, no final do dia, não tem um momento certo, né? Eu costumo brincar e dizer que eu durmo de um jeito, acordo do outro, e como a Clarinha falou, cada dia é um dia, cada dia de cada... Né, a gente tem que estar vendo um dia de cada vez. É exatamente isso. Então, assim, dentro desse contexto, a minha vida mudou totalmente, né? Eu tinha uma vida extremamente agitada, eu dava plantões, eu sou ginecologista obstetra, e há 12 anos eu não exerço a minha atividade laboral por conta disso. Porque como eu não sei o meu momento seguinte, eu não tenho, né? Eu estou sempre na expectativa do que vai acontecer nesse segundo momento. Sempre preciso de alguém comigo. Eu tenho o Mateu aqui, que eu queria falar dele. O Mateu é meu cão de suporte, né, emocional. Ele foi uma coisa assim, um ganho imenso na minha vida, por conta de todas as minhas dependências, né? As pessoas têm a vida normal delas. Então, assim, mesmo que eu tenha voltado para o berço da minha família, meu pai trabalha, minha mãe trabalha, minha filha estuda, está terminando medicina agora também. Mas eu vivo o meu dia a dia e só, né? Eu com a minha doença e me entendendo, né? Tendo que enfrentar, fora os enfrentamentos que a gente vive de inclusão social, enfim, é o que a gente vai falar mais ali pra frente, mas assim, a questão mesmo da doença ser invisível, que é outra coisa que eu bato na tecla, porque é muito difícil você conviver com uma doença que as pessoas não estão vendo e o ser humano precisa ver, é impressionante. Você tem que provar o tempo inteiro que você tem alguma coisa. O pior é que precisa ver para excluir, né? Para excluir, claro, para excluir. Isso é o que é o mais difícil. É muito complexo, sabe? É muito difícil isso. Então, voltando ao assunto do Mateu. O Mateu é meu cão de suporte, mas eu acho que mais do que cão de suporte, ele veio num momento assim, imprescindível da minha vida, onde eu já tinha uma série de... um turbilhão, né? Que foi ter que parar de trabalhar, me sentir, de certa forma, naquele momento inútil, né? Assim, aquela sensação de, pô, tô perdendo a minha independência, financeira, a minha independência como física, né? Como pessoa, todas as coisas que isso veio para me limitar. E aí eu disse, meu Deus, caramba, e agora? E aí o Teteu veio para mostrar para mim que eu tinha um motivo maior e que eu tinha que lutar por isso. Foi o momento em que eu entendi que só a voz, né, só eu me juntando com outras pessoas, eu ia ter força para lutar e para a gente ter voz, porque eu percebi também o seguinte, você precisa de muitas pessoas que falem a mesma coisa, para que essa voz reverbere, senão você fica no limbo, você está sabe, você é largado ao léu, né? Quando eu percebi assim, meu Deus do céu, eu estava naquele turbilhão com todas as limitações que a doença estava me causando ali naquele momento, com todas as perdas que eu estava tendo, e aí eu olhei e disse assim, meu Deus, eu estou desamparada pelas políticas públicas e eu estou excluída da minha própria sociedade. As pessoas olham para mim como se eu fosse um ET. É assim que eu me sinto. É verdade. Que coisa horrível, né? Você se sentir assim, mas é a realidade. E aí quando você começa a entender que você tem que se juntar aos seus, aos que são iguais, a grande verdade é essa. Você tem que se juntar aos iguais. Porque você se juntando aos iguais, você começa a ter força. E
Exatamente. Para voar, para lutar, para acreditar, para ter esperança, para entender que assim você vai conseguir chegar a algum lugar. Assim vão começar a te olhar de forma diferente. Você precisa, eu acho que ter o seu espaço, sabe? Eu percebi o seguinte, quando o silêncio fica à parte e quando você começa a se colocar e se posicionar dentro de um contexto, é que você vai começar, as pessoas vão começar a te olhar de uma forma diferente. Eu acho que é isso, entendeu? Assim, é isso que eu tenho para dizer inicialmente. Eu acho que a gente pode dar sequência. E Clarinha, quais são as políticas públicas, Clarinha, com relação a tudo que nós ouvimos aqui de José, do Zé Carlos, de Flávia, as políticas públicas que estão, né, dando essa estrutura, o respaldo aí para esse segmento? Você pode falar um pouco? É bastante interessante o que a Flávia falou, dessa questão de nós estarmos juntos, né? Por quê? Quando você olha cada doença rara, o número de pessoas afetadas por essas doenças raras, que são de 6 a 8 mil pessoas, doenças, tipos, né? Você é um número muito reduzido. Quando você começa a juntar a miastenia, que é uma doença neuromuscular, né, Flávia? Exato. Com a distrofia muscular, também é uma doença neuromuscular. Com a osteogênese, que é uma doença musculoesquelética, a gente começa a perceber que a gente tem uma base comum, que são as nossas dificuldades comuns. A Flávia já citou algumas, e eu tenho algumas outras para citar. É a questão do diagnóstico. Todo mundo tem dificuldade com o diagnóstico de uma doença rara. A gente precisa lutar para que as pessoas conheçam o que é a doença rara, quais são os sintomas mais comuns de uma doença rara, para poder saber identificar o mais rapidamente possível. Quando a gente pensa numa doença rara genética, como é o meu caso, do Zé Carlos citou da osteogênese, você pensa, tendo o diagnóstico precoce, você faz o quê? Um aconselhamento genético. Você fazendo um aconselhamento genético, você evita que outros casos se repitam. Concorda? E aí você poupa uma série de questões. O sofrimento da pessoa em si, o sofrimento da família. Eu tenho famílias, né, Cadinho, que são 3 ou 4 crianças com a distrofia muscular do Duchenne, que é a mais grave. Né? E algumas doenças raras, como é o caso da distrofia, elas acabam trazendo também uma deficiência. Vocês imaginam uma família onde 3 crianças são cadeirantes. Como é que faz para levar para fazer fisioterapia, para ir numa consulta médica? Tem que ter uma van, né? Quem é que tem condições de ter uma van? Vão ter um carro, mais as despesas que a própria dificuldade do dia a dia traz. Então, assim, a gente onera a assistência social, porque muitas vezes os pais deixam de trabalhar para cuidar dos filhos, aí depende do benefício do governo. Você repete os casos na família, né, trazendo, como eu já disse, sofrimento para a família e para a pessoa. Então, assim, o diagnóstico, ele é de fundamental importância. Dentro do diagnóstico, o que eu queria dizer? 80% das doenças raras são genéticas. E isso traz uma coisa muito séria para a gente refletir. Qualquer família pode, em determinado momento, se desbarrar com uma pessoa com doença rara. Por que isso? Porque, geralmente, o defeito genético, ele é passado de pai para filho, mas acontecem mutações novas, né? Então, a qualquer momento, alguém pode ter um caso de doença rara na família. Não é um assunto distante. E eu acho que essa palavra rara, ela acaba causando um estigma. Porque na formação acadêmica, geralmente profissionais de saúde, eles não veem, não tem uma cadeia específica de doença rara. Muitas vezes nem genética. Né? Eu ia comentar, desculpa, Não, te fica à cortar. vontade, acontece é isso mesmo. Mas onde eu ia chegar, o ponto que eu cheguei, você está falando sobre o diagnóstico, sobre a questão, né, para as famílias, eu acho que os estudantes... O microfone está falhando.
Chegando? Tá. Não, eu acho que... Acabou o tempo, nossa. Só pode concluir, deixa eu só concluir. Continua, coisa pra Também, tadinha, toda mulher Interessante. Tadinho, né? Não, mas onde eu ia Pode fazer chegar... uns 3, né? Pode falar. Pode falar, Fábio. Então, onde eu ia chegar é o seguinte, que eu estudei medicina, eu fiz medicina, e hoje eu olho e vejo que existe uma questão até maior, mais ampla em relação a olhar, com esse olhar diferenciado, coisa que no meu tempo isso nem se falava, tá? Nem se falava. Mas hoje, mesmo assim, eu acho que deveria se ter um olhar diferenciado para isso, porque quem está saindo agora, a garotada que sai agora, também não sai com esse olhar para a doença rara. É sempre para as coisas que é aquilo mais comum do dia a dia. E aí você vai ficando exatamente por que é o retardo aí do diagnóstico. Exatamente porque você nunca vai pensar naquilo que faz parte do rodapé do livro. Você vai pensar naquilo que faz parte do seu dia a dia, que é o que você está acostumado a ver o dia a dia na faculdade, no hospital, no ambulatório. Acho que, exatamente. Então eu fico me questionando, será que não seria legal ter um espaço na atenção primária, mas uma atenção primária voltada também para a questão dos raros e continuar o atendimento desse paciente para você entender como ele funciona, como se dá isso durante o período todo da doença, entende? Eu não sei se é meio utópico, mas seria o ideal, entende? Eu acho que seria o ideal isso. Nós estamos trabalhando nisso na Secretaria Municipal de Saúde. Olha que legal. Nós estamos com um grupo de trabalho dentro da Secretaria Municipal de Saúde para capacitar não se usa muito mais esse termo, né? Quando se trata de profissional que já está no mercado, mas fazer um trabalho de educação continuada, para que esses profissionais na atenção básica, que é a porta de entrada do SUS, consigam identificar o mais rapidamente possível, desde o bebê, né? Principalmente na primeira infância, conseguir perceber que há alguma coisa diferente naquele bebê, né? E naquela criança e até um adulto, porque tem doenças raras que começam na fase tardia, como é o caso da Machado Joseph, né? José Carlos falar. Eu só queria acrescentar que no caso da osteogênese e várias outras doenças, né, a gente conseguiu o tratamento não cura, mas as crianças melhoram bastante. Então eles vão ter um desenvolvimento, eles vão à escola, eles vão se tornar independentes. Meus filhos, por exemplo, eles estudaram, né, se formaram, trabalham, dirigem, um mora sozinho, cadeirante mora sozinho. Então, mas isso foi possível porque eu tenho uma certa condição, mas nem todos têm essa condição. Então, várias doenças raras, né, têm essa perspectiva de melhorar. Eles vão crescer, vão se tornar independentes, tem que melhorar a autoestima deles, né? Para eles sair daqui, tinha um menino lá que sai como é que era? De Teresópolis para estudar lá na UF, e ele é cadeirante, ele sai de lá, né, Guapimirim, que ele mora na subida ali de Teresópolis, sai de lá. É uma força que ele tem muito grande para ele sair sozinho na cadeira de roda, cadeira na mão, né? E as calçadas são tudo ruim, então tem temas aqui iguais para todos nós, né? Acessibilidade, o ônibus, o trem, né? Você vê a plataforma às vezes do trem, você anda, não dá para a pessoa entrar, e eles querem ser independentes. Isso dificulta até ele ir ao médico. As pessoas deixam de fazer o tratamento nos hospitais porque não tem condição de chegar no médico, entendeu? Imagine e eles têm capacidade para estudar, trabalhar, ganhar seu dinheiro, né, se relacionar com as pessoas, ter filho. Hoje a osteogênese, tem várias mães que têm osteogênese, casos graves, que tiveram filhos, né? Trata filhos, né? E assim as outras patologias, também outros tipos de doenças, eles desenvolvem a necessidade de tratamento, de acompanhamento, né? A perspectiva de vida aumentou para todas, né? Então eles precisam ter acompanhante, o governo pode ceder ajuda, né, para essas pessoas terem acompanhante. A gente sabe a dificuldade das pessoas que não tem, só tem a mãe, depende só da mãe e mais ninguém para levar, para ir para a escola, para ir para ali, para ir ao médico, né? Não tem. E às vezes precisa de um acompanhante, de alguém que, né, ele não tem dinheiro para pagar uma pessoa acompanhante, né?
tem várias políticas públicas, né, que a gente tem que se articular no legislativo, né, criando leis que favoreçam. E aí essa união, aquilo que eu falei, que a gente não faz nada sozinho, quando a gente se une, a gente é muito forte, né, das doenças raras, a gente vai reivindicar, estamos reivindicando isso, né? A nossa luta é essa, que é uma luta comum, né, que vai nos unir para melhorar, né, melhorar a autoestima, e essas pessoas vão estar inseridas, né, de forma independente na sociedade para produzir, né? Elas vão produzir, certamente. E aqueles que não podem produzir vão ter uma condição de vida muito melhor, né? Até aqueles tratamentos paliativos, hoje em dia as pessoas chegam a uma certa idade e precisa desse tratamento, né? E ela precisa de um conforto. Elas se sentem alegres quando elas são bem tratadas, né? A gente não tem essa percepção, né? Muitas pessoas não têm essa percepção, mas isso, a pessoa sente isso. Aquela pessoa que não tem condição, que às vezes não fala, se comunica, e as pessoas acham que está lá, está jogada e tal, mas isso favorece, né? E a família, o corpo familiar, né, se sente muito melhor, a mãe, o pai, um parente, um irmão, quando esse parente é tratado, né, de forma, né, digna. Bom, é só isso. Senão... Quero agradecer aqui, né, que nosso tempo já estourou, não é isso? Né? Tem alguma pergunta? Você quer falar? Alguém tem alguma pergunta ali? Vai lá, Fê. Vai lá, fala. Oi, eu queria fazer uma pergunta para a Maria Clara. Sobre política pública para diagnóstico, para tentar acelerar um pouco, a ampliação do teste do pezinho poderia ajudar na detecção do diagnóstico? Sim, é uma importante pergunta, porque o teste do pezinho, ele até em relação aos erros inatos de metabolismo, ele é fundamental. Que os erros inatos de metabolismo, a criança, ela não metaboliza determinado componente, tá? Então, se detectar precocemente, basta você tirar aquele elemento da dieta da pessoa, que a pessoa vai ter uma vida normal, né? E ao passo que, se não tirar, essa pessoa, além de ter comprometimento da sua saúde, ela vai desenvolver uma série de deficiências que vai voltar daquilo que eu falei, onerar a sociedade, né? E a gente está trabalhando muito dentro do comitê, viu, Márcio? Para a gente implementar, né, Joyce? Tem a Joyce aqui também dentro do comitê. Vou fazer um comentário. A gente está acompanhando isso de perto, mas a implementação está lenta. A gente sabe que o fluxo também ainda não está o ideal, mas a gente está, enquanto sociedade civil, batalhando por essa situação, para que isso realmente aconteça. Nós passamos pela legislação de 7 doenças diagnosticadas pelo teste do pezinho para 54. Então, mas assim, vocês vão perguntar, já estão diagnosticando as 54? Não. Ainda não. Está em fase de implementação. Mas a gente tem que prosseguir. Está bem adiantado, a gente não pode regredir, né? A gente tem que continuar porque isso é de fundamental importância. Tá? Doutora Joyce, para complementar a pergunta do amigo. Não, na verdade, eu quero fazer... É uma questão que a gente sempre debate, isso que a gente falou da educação médica, né, e da continuação. A gente tem um problema com as doenças raras, porque elas são múltiplas e muito diferentes. A sua é completamente diferente dos filhos deles, dela, e são muitas especialidades. Então, tem como ter cadeira de doença rara. O que tem que mudar é o olhar na formação. A gente vê doença rara na faculdade, pelo menos eu formei há muito tempo na UFRJ, a gente vê, só que depois a gente vai ver muito pouco, tá? Assim, quer dizer, dependendo de onde a gente trabalha, do que a gente escolhe fazer. Então, a coisa é um pouco mais complicada. Ele não está falando, né? A coisa é um pouco mais complicada, então a gente tem que realmente reforçar esse olhar, que a doença rara existe porque a gente aprende que a gente tem que diagnosticar o mais comum primeiro na faculdade. A gente realmente tem que fazer isso, mas saber que existe o que é diferente. E o que é diferente, se a gente não sabe resolver, a gente tem que encaminhar. E saber até para onde a gente vai encaminhar, para um serviço universitário, geralmente vai ser assim. Então, isso é uma dificuldade. A outra é da capacitação, e aí vem uma questão dos serviços de saúde, porque os serviços de saúde estão terceirizados, então você não tem um pessoal estável. Essa capacitação, acho que a gente pode chamar de capacitação,
As unidades básicas de saúde mudam de equipe o tempo todo, porque elas não são profissionais estatutários, nem CLT muitas vezes, ou são CLT com OS. Isso, eu sei que isso é uma coisa quase irreversível a nível de saúde pública, mas, assim, isso é ruim, porque por que eu consigo trabalhar com isso hoje? Porque eu tenho quase 40 anos na mesma unidade. Eu tenho, de ED, eu tenho 37 ou 38 anos como staff, fora a residência. Então, isso faz uma diferença enorme, porque eu consigo ensinar e manter o acompanhamento, tá bom? É só para a gente lembrar que é mais complicado e a gente tem que investir muito, e a gente está conseguindo. Com o comitê, com as coordenações de saúde no nível federal, estadual, né, a gente vai conseguir andar mais. Tá ótimo. Então, queremos agradecer, né, a doutora Flávia, José Carlos, a Clarinha, e vamos seguindo, né, porque juntos somos mais fortes, mas unidos nós chegaremos muito mais longe. Obrigada a todos. Obrigada.